Meus amigos, é um prazer renovado estarmos aqui mais uma vez para esse estudo, pedindo a Deus que os bons espíritos nos fortaleçam, nos amparem, nos inspirem acima de tudo para a execução desse trabalho. Hoje nós temos um tema interessante, que ele é mais importante do que parece. Os mundos de regeneração, eles são um meio termo entre os mundos de provações, expiações e provas, e os mundos felizes. A Terra é um mundo de expiação e provas. Não precisa pensar muito para concluir isso. É só olhar o cenário do nosso mundo, em que tudo é prova, tudo é expiação, sob todos os aspectos. Agora, o planeta Terra vai se preparando para se tornar um planeta de regeneração. E em sendo um planeta de regeneração, todos nós gostaríamos de viver na Terra regenerada. Mas há uma palavra de ordem, uma expressão que é uma senha, digamos assim. Chama-se arrependimento. Essa expressão parece tão simples, mas ela encerra uma profundidade muito grande. Não nos referimos ao arrependimento teológico, do culto externo, das solenidades, dos paramentos. Não. Nos referimos àquela transformação íntima e profunda do indivíduo, para que ele possa recapitular os seus conceitos de vida e se tornar um espírito com valores elevados. A Terra, ela caminha para ser um mundo de regeneração. Vai deixar de ser um mundo de expiação e provas. Mas aí, amigos, quando isso vai acontecer, só Deus sabe. O próprio Cristo faz esse vaticínio. Não é o Filho Cristo, não são os anjos dos céus, dizia Jesus, mas só o Pai sabe a hora dessa transformação espiritual da vida planetária. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, há belos comentários sobre esse episódio, a transformação da Terra em mundo de regeneração. E como nós gostaríamos de sermos promovidos juntos com a vida planetária, para isso nós teríamos que dar o nosso esforço, a nossa contribuição para com a vida. A regeneração, esse arrependimento, que é a palavra-chave, é a senha para continuarmos na Terra, ela nos chama a atenção para o abandono dos princípios, dos prazeres primitivos, ao lado dos espíritos não menos primitivos. Nós precisamos, meus amigos, fazer uma análise profunda da forma como encaminhamos a nossa vida, porque permanecermos no planeta Terra após essa mudança que por aí vem é uma felicidade que não tem tamanho.
Ali as lutas serão abrandadas, suavizadas, porque os espíritos que continuarão na terra serão espíritos mais adiantados, com conquistas maiores, e esses irmãos nossos terão mais paz, mais tranquilidade para poderem resgatar seus erros passados, não mais de troféu nas experiências duríssimas do planeta terrestre atual, de provas e expiações, mas nós chegaremos à oportunidade de experiências mais suavizadas, mais melhor planejadas, para viver numa sociedade mais elevada, mais evangelizada. Será uma bênção deixarmos de viver, embora vivendo fisicamente no planeta terrestre, nós podermos convivermos com as belezas espirituais da população terrestre, emancipada, regenerada. Nós abandonaremos os vícios, todos os maus costumes, teremos a mediunidade muito mais dinâmica, muito mais aflorada, os conhecimentos espirituais muito mais avançados, e assim será a Terra. Portanto, vai aí o nosso convite aos amigos que façam uma forcinha para merecerem dos tutores espirituais do planeta a oportunidade de continuar na Terra após a sua promoção. Sermos promovidos juntos com a vida planetária. Nós vemos as perturbações que envolvem a vida planetária. É só você ligar a sua televisão no noticiário e você vê como a Terra ainda é um planeta embrutecido. E deixarmos de viver nesse ambiente é uma aventura celeste. Podemos viver em paz com aqueles que amamos, com aqueles espíritos generosos que nos amam, que convivem conosco. Eles nos ajudarão a modificarmos os nossos padrões espirituais. Há uma página do Dr. Bezerra de Menezes, pela pena do Chico, falando a respeito do tema de hoje, que é o arrependimento. Não aquele arrependimento teológico, místico, não. É aquela transformação profunda, íntima, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, para que nós abandonemos definitivamente, rompamos com o passado espiritual de estrepulias, quando nós tínhamos muito prazer nas conquistas primitivas, infelizes, junto a espíritos tão primitivos quanto essas conquistas. O Dr. Bezerra, né, nessa página, nos concita a enveredarmos, a estudarmos o Evangelho do Cristo para a nossa transformação íntima, para que nós possamos sermos outros homens diante do mundo, porque a terra regenerada será um doce de se viver, e nós nos sentiríamos muito desconfortáveis se mantivéssemos os padrões atuais de vida num mundo reformado como a Terra. Portanto, meus amigos, as oportunidades são muito grandes e cabe a cada um de nós um esforço muito especial para merecermos diante de Deus continuarmos vivendo nesse magnífico planeta terrestre devidamente regenerado. E a Terra, quando se tornar um planeta de regeneração,
ela vai se encaminhar para um mundo feliz. E quereremos estar por lá, nas felicidades espirituais que Deus nos reserva. Os amigos espirituais nos falam da felicidade de sermos espíritas. O espírita, ele possui informações que a maioria da humanidade rejeita contra o seu próprio interesse. A doutrina espírita nos mostra o Evangelho do Cristo numa linguagem diuturna, numa linguagem moderna, para que nós possamos estudar os ensinamentos de Jesus e vivenciá-los no nosso dia a dia. E é justamente essa vivência do Evangelho que vai nos permitir permanecer na Terra quando ela for promovida a um planeta de regeneração. Não mais de expiação e provas. As lutas serão abrandadas. Nós teremos a tranquilidade para, junto com os nossos tutores espirituais, examinarmos o nosso passivo de dívidas espirituais e traçarmos planos de médio e longo prazo para adquirirmos novos valores e resgatarmos o nosso passado de culpas. Não adianta, meus amigos, carregarmos as costas o sentimento de culpa, porque isso não resolve nada. O que os mentores espirituais desejam de nós é o cumprimento das nossas programações trazidas da pátria espiritual para vivenciarmos na Terra. Cumprirmos com esses compromissos e, ao cumpri-los com denovo, com acerto, com responsabilidade, nós resgatarmos a cada nova reencarnação uma parte das nossas culpas, dos nossos erros. E, por outro lado, errarmos menos. O espírita, alguém já disse, é um milionário da felicidade. Para nós, amigos, não há dúvidas, não há desinformação, muito ao contrário. O Espiritismo coloca sobre a mesa um gigantesco manancial de luzes espirituais para os nossos estudos, para o nosso aproveitamento. Agora nos cabe a nós aproveitarmos a oportunidade, estudarmos os ensinamentos da doutrina. É um verdadeiro privilégio, é uma alegria muito grande. A doutrina tira a venda dos nossos olhos e nós podemos vislumbrar o mundo com olhos espiritualizados e termos, plagiando o ensinamento do Cristo, o privilégio de amarmos até os inimigos. As pessoas que mal procedem, nós ligamos um noticiário de televisão e ficamos assustados com as coisas que pairam no nosso mundo. Como podem pessoas lúcidas vestirem um casaco cheio de bombas, ir para um mercado, um restaurante, um templo religioso, explodir as bombas, e explodir a ele próprio em primeira instância, e matar às vezes dezenas de pessoas, ferir dezenas de pessoas. Nós nos questionamos, meu Deus do céu, será que isso é verdadeiro? Será que realmente isso aconteceu? Lamentavelmente é verdade. E nós temos uma tendência natural de criticarmos, de pensarmos mal, desejarmos o mal para esses irmãos nossos. Eles já são mal em si, eles já se autopunem. Nós vimos
aquelas cenas daquele 11 de setembro em Nova York, quando aquelas pessoas lançaram aviões contra os prédios em que mataram 3.000 pessoas, e a eles próprios, o que essas criaturas esperam da vida? A justiça divina, meus amigos, é incorruptível. Tudo aquilo que nós tirarmos da vida, teremos que devolver. Mas, nos mundos de regeneração, esse trabalho é suavizado, é planejado, é organizado de longo prazo, para que nós possamos, pelo amor e não pela dor, como diz o texto sagrado, misericórdia quero e não holocausto. Então, ao examinarmos o nosso passado de delitos, nós podemos optar pela lei do amor. Nós tiramos a vida de alguém no passado, hoje, através da paternidade, da maternidade, nós devolvemos essa mesma vida daquele que conosco tinha um crédito. E nós, com muito amor, guardamos nos braços aquele bebê rosado, rechonchudo, e a ele nos dedicamos de corpo e alma. Nós perguntamos, e aquelas noites mal dormidas das mães? As mães são heroínas anônimas, elas estão devolvendo a vida pelo amor materno, aquilo que tiraram no passado. Então, meus amigos, aquele pai que vai ao mundo à cata dos meios de sustento da prole, ele também está resgatando débitos passados. Então, meus amigos, Deus não se compraz com as nossas dores. Como diz o conceito, Deus não estabelece punições. Deus não é um carrasco, Deus é um educador. Então Deus nos dá a chance, pelas leis naturais da vida, e isso será muito mais expressivo quando a Terra for um planeta de regeneração, mais pacificados, mais abrandados, através desses princípios naturais, nós devolvermos tudo aquilo que passamos a dever ao mundo. O nosso tema hoje é o arrependimento. Aquele arrependimento sincero, profundo. Examino a minha vida e vejo os erros que cometi, e junto com os meus tutores espirituais, eu faço um planejamento para, de maneira racional, nobre, devolver à vida tudo aquilo que eu tirei no ontem. Então, os planetas de regeneração, eles são uma oportunidade altiva para que o espírito resgate o seu passado de uma forma branda e suave. É por isso, amigos, que nós espíritas, e repetimos o que dissemos há pouco, temos a felicidade do esclarecimento espiritual. E é por isso que nós tanto falamos dos livros espíritas. Há pouquinho o nosso companheiro veio aqui falar sobre a nossa biblioteca. A biblioteca espírita num todo são milhares e milhares de títulos que lançam luz à nossa vida, esclarecimentos preciosíssimos, para que nós, esclarecidos, cumpramos aquilo que o capítulo 2 do Apocalipse nos diz, nos recomenda. Lembra-te de fazer o bem e esquecer o mal. Naquela linguagem cifrada, naquela linguagem que o Apocalipse nos traz, muito simbólica,
nos apresenta esse ensinamento de resgatarmos, fazermos o bem, porque não basta não fazer o mal. Não basta simplesmente dizer, mas eu vou ser muito feliz no mundo espiritual porque eu não faço mal a ninguém. Mas o importante não é não fazer o mal, o importante é fazer o bem. Não basta não fazer o mal. Não fazer o bem já é um grande mal, porque nós recebemos todos os maravilhosos dons da vida, e o que nós damos em troca? E é por isso, amigos, que nós tanto falamos das luzes dos livros espíritas, e muito especialmente os livros do Chico Xavier, 400 e tantos livros, escritos por aquele moço pobre, de escolaridade modestíssima, mas cujos livros, cada um deles era um best-seller. O Chico esgotava edições no livro que saía do prelo. Então, meus amigos, são livros que iluminam as nossas vidas, que nos esclarecem, que nos consolam, nos confortam. E como nós gostaríamos que esses esclarecimentos, esse consolo, esse conforto, chegasse a todo cidadão terreno. Nós olhamos o Brasil e somos obrigados a reconhecer, como Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Todos esses livros magníficos mostram a missão espiritual do Brasil. A missão do Brasil não é guerreira, não é econômica. A missão do Brasil não é dominar povos pelo poder econômico ou pelo poder bélico. A missão do Brasil é o domínio das luzes espirituais. Nós olhamos aí a nossa pátria brasileira, quantos médiuns maravilhosos nos deram livros não menos maravilhosos. Falamos do Chico, por que não falar do Divaldo, já com 300 livros escritos, da professorinha Zilda Gama, que foi na encarnação passada a filha de Vitor Hugo, a filha que ele perdeu num acidente trágico, Leopoldine Hugo, e que o deixou muito massacrado naqueles idos tempos da França, quando ele nos trouxe livros extraordinários. E ele volta pela pena da Zilda Gama e nos dá livros incríveis. Então, amigo, você que me ouve, pergunte-se a si mesmo: será que eu li os livros da professora Zilda Gama? Se não leu, meu amigo, vá atrás. Você vai ver todo aquele potencial como um intelectual francês, saindo da pena daquela professorinha que criou 5 irmãs. Os pais faleceram, deixaram nas mãos da Zilda Gama 5 irmãs pequenas, ela era mais velha. E ela teve que criar aquelas 5 irmãs, com detalhes, com o salário de professora. A professora, ela só tem uma vantagem: o que ela ganha quando ela casa é por amor, não é pelo dinheiro, não é pelo salário dela. E ela criou aquelas 5 irmãzinhas mais jovens, e quando as meninas foram casando, vivendo suas vidas, a última casou, teve 5 filhos, faleceu o marido, faleceu a irmã, e ela ficou com os 5 sobrinhos, e mesmo assim escreveu livros incríveis. Leia Os Miseráveis de Vitor Hugo, leia Notre Dame de Paris e veja o estilo majestoso de Vitor Hugo. Pela pena da professora Zilda Gama,
ex-Leopoldine Hugo. Ela foi aquela filha que faleceu num acidente de barco no Rio Sena, deixando o coração de Victor Hugo em frangalhos. Mas ele volta da pátria espiritual para escrever através da sua filha pelo coração. E eu convido os amigos a lerem os livros da professora Zilda Gama. Não vão se arrepender. São histórias belíssimas, com aquele estilo de Victor Hugo ímpar. Só Victor Hugo escreve como Victor Hugo. O mundo conheceu grandes escritores, brilhantes intelectuais das belas letras, os beletristas. Aqui no Brasil tivemos os mais renomados do mundo, os mais talentosos. Nós temos para distribuir o DVD em que Humberto de Campos nos trouxe aquela história recentemente, falando de um casal que a mulher foi procurar um psiquiatra e perguntou: doutor, por acaso o senhor está me vendo? É claro que eu estou lhe vendo. A senhora é morena, cabelos compridos, veste-se muito bem, não aparência. Engraçado, doutor. Mas lá em casa ninguém me enxerga. Eu sou um ser invisível. É esse o título da palestra. Humanos Invisíveis, que agradecemos ao Humberto de Campos. Então, meus amigos, esses escritores extraordinários nos trouxeram obras belíssimas. E pela pena do Chico, elas ficaram mais belas ainda. Leia a série de livros de Humberto de Campos, no começo, depois com o Irmão X. Ele mudou, deixou de se chamar Humberto de Campos. Ele disse que, agora eu não sou mais eu. Não querem que eu seja eu. E aí passou a assinar Irmão X. Mas cuja obra literária era toda a veia de Humberto de Campos. Agripino Grieco, que foi um dos intelectuais da Academia Carioca de Letras naquele tempo, ele foi assistir uma reunião do Chico. Aí uma moça veio: quem é seu Agripino aí? Eu falei: puxa vida, tem pouco Agripino, né? Aqui tem algum Agripino? Provavelmente não. Ela disse: olha, eu sou Agripino. Ah, tá bom, serve o senhor mesmo. E deu a ele um pacote de folhas de papel para ele rubricar. Ele rubricou todas as páginas. Aí disse a moça assim: porque Humberto de Campos quer enviar uma carta ao senhor. Ele disse: pronto. Esses espíritos são terríveis, né? Já descobriram que eu estou aqui, que eu sou Agripino Grieco, eu sou aquele intelectual da Academia Carioca de Letras, especializado na obra de Humberto de Campos. O Chico não se importunou com a malcriação do intelectual. Pôs a mão esquerda sobre os olhos, como era o seu costume, enquanto a mão direita corria sobre o papel como um rasista de cartório, numa velocidade impressionante. E a moça ia tirando as páginas, tirando as páginas, tirando as páginas. No final ela bateu tudo que... Está aqui, seu Agripino, uma carta de Humberto de Campos para o Senhor. Ele ficou irritadíssimo e começou a ler. E à medida que ele ia lendo a carta de Humberto de Campos, ele foi descendo do céu na terra. Quando ele terminou, ele disse: mas isso é todo Humberto de Campos. Ele era o intelectual de maior conhecimento da obra de Humberto de Campos. Então, meus amigos, somos ou não somos, nós espíritas, milionários da felicidade? E mais milionários seremos quando nós ouvirmos o conselho de Jesus:
sobre o arrependimento dos nossos erros. Não é para nós carregarmos culpa, sofrer, não. É para nós reconhecermos que somos imperfeitos, pedirmos do fundo do coração perdão a Deus, e que Deus nos ajude a resgatar os nossos erros, nossas faltas, e nos ajude, acima de tudo, a permanecermos no planeta terrestre quando ele for promovido ao mundo de regeneração, para que nós possamos, por aí, como dissemos nas nossas primeiras palavras, os mundos de regeneração são uma escala para os mundos felizes, e esperamos vermos todos no mundo feliz no futuro, sabe Deus qual. Meus amigos, obrigado pela atenção dos companheiros, que o Mestre nos abençoe, nos guarde em suas paz, nos dê a tranquilidade de que todos precisamos. Muito obrigado.